Olá, nesta aula falaremos um pouco sobre a formação do conceito de função, parte 2. Os estudos de Bolzano e Cauchy sobre funções contínuas contribuíram para o desenvolvimento do conceito de função. Nessa perspectiva, Lobachevsky e Dirichlet definem função, com o intuito de libertar o estudo de função contínua de sua ligação com o conceito de função como expressão analítica. A imagem de Lobachevsky, fato. Lobachevsky, em seu trabalho sobre a convergência de séries trigonométricas, em 1838, definiu função. Em sua definição, fica evidente a noção de dependência funcional. Definição de função de Lobachevsky. O conceito geral de função requer que uma função de x seja definida como um número dado para cada x e variando gradualmente com x. O valor da função pode ser dado por uma expressão analítica ou por uma condição que forneça um meio de examinar todos os números e escolher um deles. Ou, finalmente, a dependência pode existir e permanecer desconhecida. A nova noção de integral foi importante para Fourier, por conectar sua solução da equação do calor ao problema de desenvolver funções arbitrárias em séries trigonométricas, hoje conhecidas como séries de Fourier. O problema da convergência das séries de Fourier foi abordado pelo aluno de Fourier, Dirichlet, em dois artigos de 1829 e 1837. Uma gravura de Dirichlet. No artigo de 1837, a representação de funções completamente arbitrárias, usando séries de seno e cosseno, Dirichlet definiu uma função contínua no intervalo AB. Definição de função de Dirichlet. Tomaremos A e B como dois valores fixos e x uma quantidade variável, assumindo todos os valores entre A e B. Se agora um único y finito corresponde a cada x e, além disso, de tal forma que quando x varia continuamente no intervalo de A e B, y igual a f de x também varia continuamente. Então, y é chamado de função contínua de x para esse intervalo. E ainda complementa. Não é de todo necessário aqui que y seja dado em termos de x, por uma única lei em todo o intervalo. E também não é necessário que ele seja considerado como uma dependência expressa, por meio de operações matemáticas. A definição de Dirichlet é muito mais ampla do que as demais, pois é acentuada pela ideia de relação entre conjuntos numéricos. No final do século XIX, a teoria de conjuntos de Cantor ampliou o conceito de função de maneira a abranger a relação entre dois conjuntos de elementos quaisquer, em que a noção de função desempenha um papel de aplicação ou mapeamento. Uma gravura de Cantor. Kuratowski definiu o conceito moderno de função em sua obra Topologia, de 1933. Uma imagem de Kuratowski. A definição de Kuratowski. Sejam x e y dois conjuntos dados. Por uma função cujos argumentos operam sobre o conjunto x, domínio, e cujos valores pertencem ao conjunto y, imagem, concebemos um subconjunto F do produto cartesiano xy, com a propriedade que para todo x pertencendo a x, domínio, existe um elemento y e somente um, tal que o par ordenado xy pertence a f. Normalmente escrevemos y igual a f de x em vez de par ordenado xy pertencente a f. Essa definição de Kuratowski é semelhante à que nós utilizamos atualmente. Nicolas Bourbaki é o nome de uma sociedade secreta de um grupo de amigos matemáticos cujos sócios fundadores foram Cartan, Chevalier, Descartes, Dieudonné e Weil. O grupo Bourbaki escreveu várias obras sobre alguns ramos da matemática, entre elas Teoria de Conjuntos, em 1939. A imagem de Cartan, Chevalier, Descartes, Dieudonné e André Weil. Definição de função de Bourbaki. Sejam E e F dois conjuntos, distintos ou não,
Uma relação entre uma variável x de E e uma variável y de f é chamada de relação funcional em y. Se, qualquer que seja x pertencente a E, existe somente um elemento y de f que está na relação considerada com x. E ainda completa. Dá-se o nome de função à operação que assim associa a qualquer elemento x pertencente a E, o elemento y pertencente a f, que se encontra na relação dada com x. Diz-se que y é o valor da função para o elemento x e que a função é determinada pela relação funcional considerada. Uma imagem do trabalho de Nicolas Bourbaki, os elementos de matemática. A constante evolução do conceito de função proporciona diversos estudos em várias áreas da matemática, além do cálculo diferencial integral e a análise matemática. Desse modo, constatamos que o conceito de função passou por várias modificações, em virtude da influência de vários conceitos e teorias que foram descobertas no transcorrer da história da matemática. Nessa perspectiva, quando se ensina o conceito de função, temos de ter certa cautela, pois, historicamente, podemos perceber que essa evolução contínua do conceito de função, caracterizada pela necessidade de superar, acrescentar e modificar a definição, sob a luz das novas teorias que surgem no interior da matemática. Espero que vocês tenham gostado. Nós falamos um pouco da formação do conceito de função, parte 2. Um abraço a todos.